significância para todas as características, para todas as variáveis analisadas, tanto com fungicida como sem fungicida. Na tabela 3 consta os componentes de variância, que são a variação genotípica, a variação genotípica percentual, a variação residual, a porcentagem da variação residual e a variação fenotípica, né? Que são valores que vão ser utilizados pelos métodos de seleção multicaracterística, principalmente o Smith-Hazel, esses valores aqui, os componentes de variância. Tem também a herdabilidade, no sentido amplo, a herdabilidade média do genótipo e critérios de acurácia, o coeficiente de variação no genótipo, o coeficiente de variação residual e o CV ratio, que é a razão entre o coeficiente de variação genotípico e o coeficiente de variação residual, né? São critérios também de definição de precisão experimental. É importante destacar aqui, então, que o CV ratio também, os valores que a gente obteve aqui, tanto sem fungicida como com fungicida, eles foram valores baixos para a seleção de novos cultivares, porém são valores que vão ser suficientes para a seleção de cultivar com os genótipos que a gente já tem. Na tabela 4, então, está a análise da distância multicaracterística do genótipo ideótipo, que é a do MGIDI, onde a gente vai ter, então, as variáveis analisadas, o fator que elas foram alocadas, então a gente pode ver que ferrugem da folha, ferrugem do colmo, mancha foliar, rendimento de grãos, média da massa de 1.000 grãos, peso hectolitro, ficarem todos no fator 1, por uma possível correlação entre eles. E o acamamento que ficou no fator 2. Bom, o XO, então, seria a média geral observada, né? A gente pode ver 44,8% de ferrugem da folha, média geral do experimento, 16,2% para ferrugem do colmo, 30,3% para mancha foliar, 1.800, como a gente viu lá no MMI, para o rendimento de grãos, a massa de 1.000 grãos, a média geral ficou em 27, como a gente viu lá no MMI, peso hectolitro de 43, e acamamento muito elevado de 75,9%. Essas três características primeiras aqui, ferrugem da folha, do colmo e a mancha foliar, nosso interesse é reduzir. Aqui na coluna sentido a gente pode ver, a gente quer reduzir eles, porque não é interessante para a obtenção de produtividades maiores, né? Então, dessa forma, assim, a gente visa reduzir, então, ferrugem da folha em 6,68%, a do colmo 4,05% para ferrugem do colmo, 5% da mancha foliar, 215 quilos por hectare de rendimento de grãos. Já nesse rendimento de grão, massa de 1.000 grãos e peso hectolitro, o nosso sentido é aumentar. Então, a gente quer aumentar de 1.866 para 2.081. Já a massa de 1.000 grãos também aumentar em 1,5 gramas e o peso hectolitro em 0,5. E o acamamento reduzir 10,9%. A relação entre esses está descrita aqui no SD-PERC, que é a porcentagem dessa diferença, né? Por exemplo, o rendimento de grãos, se incremento 215 vai ser na casa de 11%. A gente tem a herdabilidade da característica, e com isso a gente vai ser possível estimar o ganho pela seleção predito e a porcentagem disso. Bom, então, rodando o MGIDI, que é o modelo pela distância, o Feiblub e o Smith-Hazel, a gente tem as seguintes figuras, né? Onde aqui essas 4 figuras da esquerda são referentes à seleção sem fungicida e essas 4 da direita aqui referentes à seleção com fungicida, né? Bom, essa figura A, então,
a gente vai ter essa imagem que representa os nossos genótipos não selecionados e os selecionados. Os genótipos que ficaram dentro desse círculo, eles são genótipos que não nos interessam, eles não foram selecionados, eles têm baixa média para as características de interesse. Como genótipos selecionados, a gente teve o 9, o 16, o 2 e o 24. Se a gente observar, então, essas colunas aqui, a gente vai ver que tá esses genótipos, os três melhores aqui, né, o 24, 2 e 16, eles estão aqui. Para o genótipo 24, o fator 2, né, que seria referente só ao acamamento, ele foi responsável por aproximadamente 30% da proporção, né, que selecionou esse genótipo. Enquanto que o fator 1, que seria a soma dos 6 fatores, né, a redução da ferrugem do colmo, da folha e da mancha foliar, aliado ao aumento do rendimento de grãos, aumento do peso hectolitro e aumento da massa de 1.000 grãos, eles foram responsáveis aqui pelo restante, né, aproximadamente 70%. Já no genótipo 2, o acamamento não foi tão importante como no 24. Já o fator 1, ele foi mais importante, né? E condição bem distinta foi vista no genótipo 16, onde o acamamento foi responsável por quase a totalidade da sua seleção, né? Um genótipo que tem a capacidade bastante resistente ao acamamento, certo? Bom, partindo então para a figura B aqui, ainda no sem fungicida, pelo método FireBlup, a gente vai ver que os genótipos selecionados foram o 9, o 16, o 2 e o 24. Genótipos esses, então, que foram os mesmos mesmos selecionados pelo MGIDI. Já pelo Smith-Hazel, foi visto genótipos diferentes. Foi selecionado o 3, o 16, o 9 e o 17. Com isso, então, a gente visualiza que, para a condição sem fungicida, o genótipo 9 apareceu nos 3 métodos e o 16 também apareceu nesses 3 métodos, certo? Na condição com fungicida, já, o MGIDI, ele selecionou o genótipo 2, 17, 9 e o 24. Similarmente ao FireBlup, que selecionou também o 2, o 17, o 9 e o 24. Já pelo método do FireBlup, do Smith-Hazel, foi selecionado o 3, o 2, o 9 e o 17. Se a gente observar, então, os 3, a gente vai ver que tanto o 9, o 17 e o 2, eles foram selecionados pelos 3 métodos, certo? Sendo genótipos mais indicados, então, para condição com fungicida. Nota-se também que o genótipo 9, ele apareceu tanto sem fungicida como com fungicida, sendo possivelmente, então, um genótipo chave para recomendação, independente da utilização ou não. Nas estimativas de correlação linear para as doenças, variáveis meteorológicas, ciclos e componentes de produtividade, a gente vê a correlação de Pearson, né? Bom, observando essa correlação para a variável acamamento, que primeiro a gente visualiza que o acamamento aumenta conforme é reduzida a temperatura mínima, média, máxima. Em contrapartida, ele também é influenciado pelo aumento da umidade relativa, a ferrugem do colmo, a mancha foliar, o dias da floração, maturação, dias da emergência floração e dias da emergência maturação, e a estatura de plantas aumentam de forma direta o acamamento, enquanto que o pH influencia de maneira inversa. A massa de 1.000 grãos é aumentada conforme o aumento da temperatura mínima, média e máxima, da radiação e conforme é reduzida a mancha foliar, a ferrugem do colmo, a ferrugem da folha e a ferrugem da folha. Já o pH, ele é aumentado conforme reduz novamente a ferrugem do colmo, a ferrugem da folha, e é aumentado a temperatura mínima, média, máxima, a radiação
a massa média de grãos, dias de floração a maturação, dias de emergência a floração, dias de emergência a maturação e o rendimento de grãos. E o rendimento de grãos, que é o de maior interesse, de modo geral, ele é aumentado quando é reduzido a ferrugem do colmo, a ferrugem da folha, a mancha foliar, e é aumentado também conforme o aumento da temperatura mínima, máxima e média, da radiação solar, a massa de 1.000 grãos, os dias da floração, maturação, dias da emergência, floração e dias da emergência, maturação. Sucedeu-se também, né, a realização da árvore de regressão, onde a variável dependente é a produtividade de grãos, e as variáveis independentes são a ferrugem da folha, ferrugem do colmo, estrutura de plantas, os dias da emergência e maturação, a umidade relativa do ar, a massa de 1.000 grãos, a radiação, a mancha foliar e o acamamento. Bom, essa árvore de regressão, primeiramente ela é chamada de árvore, né, porque se a gente virasse, digamos assim, de ponta cabeça, a gente ia ver que a ferrugem da folha, que está aqui em cima, ela seria análoga ao tronco da árvore, né, que daria origem aos galhos e folhas, por fim, né. Bom, observando, então, essa árvore de regressão, ela é utilizada principalmente para soluções de problemas quantitativos, né, resolução de problemas quantitativos, como é o caso do rendimento de grãos, né, que é a nossa variável dependente. Bom, foi visualizado 43 nós, né, 43 galhos, digamos assim, e 23 grupos, 23 folhas, no caso, né, que são grupos populacionais. Classe com maior rendimento de grãos foi visualizado quando ferrugem da folha menor ou igual a 32, ferrugem da folha menor igual a 15, então ferrugem da folha menor ou igual a 15, estatura de plantas maior que 93 e umidade relativa menor que 70,75%. Já a classe com maior população, né, e apresentou um alto rendimento de grãos também, acima de 3 toneladas, ela foi visualizada já quando essa umidade relativa ela passou em vez de ser menor, ela foi maior que 70,75%. E a ferrugem do colmo, menor ou igual a 9, com dias de emergência e floração maior que 116.